até que tudo passa, que a terra é uma escola, quero aprender. O amor é a estrada que devemos caminhar. Quem tiver vontade firme tem felicidade. Vem viver a emoção, ter amor vamos seguir. Quem quiser um tempo novo tem que ter bondade. Eu quero amor, eu quero amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. Eu quero amor, eu quero amar, fazendo assim a nossa vida vai mudar. La 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 la, la 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 la. Olá, amigos, bom dia. No programa de hoje, sempre com o apoio cultural da CAPEM, estará conosco o advogado Ademar de Vaz Moura. Ele vai nos falar sobre a visão da doutrina espírita acerca do mundo dos espíritos. Para onde vamos após a morte e como vivemos do lado de lá? Estudamos, trabalhamos, será que também nos divertimos ou ficamos somente rezando? Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Fique conosco. A oração é a luz na alma, refletindo a luz divina. Por que ainda impera a imensa desigualdade na distribuição dos bens materiais na Terra? Essa foi a questão proposta e debatida pela delegação da Federação Espírita Brasileira na Organização das Nações Unidas por ocasião do recente Encontro das Religiões pela Paz Mundial. Na oportunidade, o nosso representante Divaldo Pereira Franco, perante os líderes das principais religiões do mundo, disse que é preciso formar o caráter, fortalecer os sentimentos para que o homem se torne melhor, cultive o amor ao próximo e seja solidário com seu semelhante. Destacando ainda que o avanço científico, embora importante, não resolve toda a problemática humana. É necessária a contribuição das religiões para que possamos todos nos entender. E ressaltou, é a lei do amor e da justiça que precisa ser entendida e vivenciada no mundo, para que o mundo seja melhor. Somente a forja do bom exemplo plasma a autoridade moral. Quem cultiva o Evangelho em casa, faz da própria casa um templo do Cristo. Quando se vê em tantos jovens que desencarnam prematuramente e se contempla o sofrimento de familiares e amigos, compreende-se como o conhecimento dos assuntos espirituais é de vital importância para o ser humano. Prova disso é a ânsia com que as pessoas buscam informações a respeito da vida após a morte do corpo físico. Reconhecendo essa necessidade, vem o espírito do jovem César Augusto falar de suas experiências, como vivem e o que fazem e o que pensam aqueles que deixaram o mundo terreno partindo para uma outra realidade mais viva, mais atuante, mais feliz. Suas narrativas são emocionantes, consoladoras e instrutivas, além de demonstrarem que a morte não existe. Trazem novas e surpreendentes informações sobre o admirável mundo espiritual. Vale a pena conhecer o livro Céu Azul, psicografia de Célia Xavier Camargo. Alguns instantes de solidariedade semeiam simpatia e júbilo para sempre. Para nos informar a visão da doutrina espírita acerca da vida após a morte, sobre o mundo dos espíritos, está conosco, em nosso programa de hoje, o advogado, diretor administrativo da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, Ademar de Vaz Moura. Bom dia, Ademar. Bom dia, Alcides. Ademar, o que representa o Dia de Finados para o Espiritismo? O Espiritismo considera o Dia de Finados com muito respeito,
e uma oportunidade destacada para relacionarmos-nos com nossos amados que já estão no mundo espiritual. Mas enfatiza que não é necessário datas marcadas ou locais previamente estabelecidos, pelo que nós podemos ter a nossa vivência com os trespassados, aqueles que já partiram, pelo sentimento, pela oração, em qualquer lugar. Quem sabe seria muito bom tê-los em nossa casa, né? Em uma reunião de natureza espiritual, em uma reunião afetiva, mas o dia de finados fica sendo como uma data destacável que mereça todo o nosso respeito. Eu perguntaria ainda para o Ademar, a questão da comunicação com os espíritos. Vamos colocar uma situação bem prática. Digamos que alguém desencarna, de repente, num acidente ou por qualquer outro motivo. E como que é possível essa comunicação com os mortos? Como é que a doutrina espírita vê essa comunicação? Todos podem se comunicar, todos os espíritos com todas as pessoas, ou há restrições nisso aí? Olha, a comunicação com os espíritos é um fenômeno universal e é de todos os tempos. E ela pode se estabelecer pelo pensamento, principalmente vigorado pela oração, com um objetivo elevado, com o clima do amor, será muito possível através do contato que poderemos fazer durante o nosso sono, ou mesmo aparições espontâneas. E não é um privilégio do Espiritismo, é um fenômeno que está na categoria dos fenômenos naturais. E então, através do pensamento, né, vigorado pela oração, nós podemos estabelecer esse contato. Mas a doutrina espírita, que aproveitou toda a fenomenologia mediúnica dentro de uma visão técnica aprimorada, estabelece pelo fenômeno mediúnico essa comunicação em bases mais positivas, de maneira continuada e com bases prováveis a qualquer momento. Você falou em bases prováveis. O que pode provar que um determinado espírito está efetivamente se comunicando com uma pessoa? A identidade daquele espírito, como é que se prova isso? Exatamente. Então, nós vamos auferir a autenticidade conferindo a identidade daquele que está se comunicando. Será um fenômeno subjetivo, às vezes, ou até um fenômeno de natureza mais objetiva, com relação à caracterização da personalidade daquele que está se comunicando. E quando é feito em bases elevadas, com objetivos altruístas, objetivos de amor, então essa caracterização é muito evidente. Porque, acima de tudo, a comunicação é um fenômeno do espírito, e diria então de espírito a espírito. Nas reuniões para essa finalidade que o Espiritismo promove, né, com bases na mediunidade, não padecemos de nenhuma dúvida quanto a essa autenticidade. Agora, Moura, sobre a vida após a morte, todos os espíritos vão para um lugar só? Não, nem poderia. O que rege essa questão é, acima de tudo, a questão do merecimento. E com relação ao seu merecimento, com relação ao que você fez da sua existência, o nível em que você viveu a vida material, na exação dos seus deveres, na sublimação da sua experiência existencial, você irá para lugares estabelecidos, né? Então, os espíritos introduzem nessa análise o conceito de faixas vibratórias, a qual iremos, então, viver. Quer dizer que o mundo espiritual é dividido em setores, em lugares específicos, de acordo com a faixa evolutiva do espírito. Sem dúvida. Nós temos, então, essas categorias vibracionais como faixas de existência no mundo espiritual, que se situam desde a paisagem humana, na qual nós coabitamos com as primeiras faixas vibratórias do mundo espiritual, até aquelas faixas sublimadas, os páramos da luz, aonde as criaturas que já realizaram sublimações bem acentuadas estariam vivendo. E destaca-se as referências dos espíritos com relação ao próprio Cristo, que define a sua morada como as regiões resplandecentes. Agora, Moura, e o que faz os espíritos lá? Eles trabalham, eles estudam, há situações em que eles possam até ter algum divertimento? Os espíritos passam para nós todos um conceito que seria de extrema importância incorporar ao nosso ideário. Eles definem a morte como continuidade. Então, nesse contexto de continuidade, nós vamos nos encontrar
ou aos que já passaram, na vivência normal das suas necessidades. Então, no mundo espiritual, nós estudamos, nós trabalhamos, nós coabitamos, nós damos seguimento a todos os fenômenos do sentimento, aos fenômenos existenciais de modo geral. E neles estão incluídos, sem dúvida, também o lazer, não é? A alegria de viver e, como você fala, as diversões, por que não? São necessidades do espírito. Muito interessante. Há muita coisa ainda que a gente gostaria de perguntar, amor, mas o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de deixar aqui, já no ar, o convite para que você volte no nosso próximo programa para que a gente continue esse bate-papo. Muito obrigado, Alci. Será um prazer estar aqui com vocês, toda a comunidade espírita e os telespectadores que nos ouvem. Muito obrigado. Então estamos combinados. No próximo sábado, o Moura estará conosco e nós daremos continuidade a esse assunto. Reflexões é uma realização da Associação dos Divulgadores do Espiritismo em Mato Grosso do Sul. Possui o apoio cultural da CAPEM, Previdência, Seguros e Saúde e da Cruzada dos Militares Espíritas de Mato Grosso do Sul. Continuem ligados na TV Educativa, um ótimo final de semana e até sábado que vem.